Sabe qual era o segredo de Maquiavel para pensar mais rápido que seus inimigos? Ele nunca confiava na primeira resposta que sua mente dava. Nunca. Forçava-se a encontrar pelo menos 3 interpretações diferentes para cada situação. 3 estratégias opostas para cada problema. 3 motivos ocultos em cada declaração. Esse hábito sozinho o tornou mais inteligente que 90% das pessoas ao seu redor. E era apenas o primeiro de 7. Os outros 6 são ainda mais devastadores. Prepare sua mente, porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Inteligência não é dom divino reservado para poucos escolhidos. É construção deliberada. É resultado direto de hábitos específicos repetidos até se tornarem instinto. Maquiavel provou isso na prática. Filho de advogado falido, sem fortuna, sem conexões poderosas de nascimento, mas com algo mais valioso. Um sistema mental que o transformou no conselheiro de príncipes e no autor de obras que ainda dominam mentes 500 anos depois. E esses 7 hábitos que ele dominava continuam funcionando, continuam separando aqueles que comandam daqueles que obedecem. Aqueles que enxergam oportunidades onde outros veem caos. Aqueles que constroem impérios enquanto outros reclamam de circunstâncias. A diferença está no que você faz todos os dias, nas pequenas decisões que ninguém vê, nos treinamentos mentais que ninguém aplaude, até que os resultados se tornem impossíveis de ignorar. Nos próximos minutos, vou revelar cada um desses 7 hábitos, não como teoria bonita, mas como protocolo aplicável, como munição real que você pode usar imediatamente para afiar sua mente até ela se tornar sua arma mais letal, para que quando olharem para você daqui a 6 meses, 1 ano, não consigam reconhecer quem você era antes. Se inscreva neste canal agora, deixe seu like e me diga nos comentários de qual cidade você é. Porque preciso saber onde estão aqueles que escolheram parar de ser vítimas das circunstâncias e começar a dominá-las. Vamos ao primeiro hábito. O primeiro hábito que Maquiavel dominava era a observação calculada. Não aquela observação passiva que a maioria pratica. Observação ativa, intencional, estratégica. Ele entrava em uma sala e em minutos mapeava a hierarquia real, não a oficial, a real, quem realmente controlava as decisões, quem fingia poder, quem guardava ressentimentos ocultos, quem estava prestes a trair quem, e fazia isso através de detalhes que 99% das pessoas ignoram completamente. Enquanto outros prestavam atenção no que era dito, Maquiavel analisava o que não era dito, os silêncios estratégicos, as pausas calculadas, as frases interrompidas. Ele observava para onde os olhos se moviam quando certos nomes eram mencionados. Quem se inclinava levemente para a frente demonstrando interesse real e quem apenas fingia escutar. Quem tocava o rosto ao falar, revelando insegurança, e quem mantinha as mãos imóveis, demonstrando controle total. Este nível de observação parece exaustivo, e é, no começo, mas torna-se segunda natureza com prática deliberada. E o poder que confere é absurdo, porque quando você enxerga o que outros não enxergam, possui informação que outros não possuem, e informação é vantagem. Vantagem é poder. Poder é sobrevivência e dominação. Maquiavel aplicava esse hábito em todas as esferas. Observava como príncipes tratavam servos quando achavam que ninguém estava olhando. Analisava quais ministros chegavam mais cedo e saíam mais tarde. Estudava quem bebia vinho em excesso, revelando falta de autocontrole, e quem mantinha sobriedade férrea, mesmo em banquetes. Cada detalhe era dado, cada dado era peça, cada peça compunha o mapa completo do tabuleiro político.
Mas há um componente ainda mais crucial neste primeiro hábito. Maquiavel não apenas observava pessoas, observava padrões. Ele lia crônicas históricas não como entretenimento, mas como laboratório. Identificava os padrões que precediam revoluções, os sinais que antecediam traições, as sequências que levavam impérios da glória ao colapso, e então procurava esses mesmos padrões no presente. Esta capacidade de reconhecer ciclos históricos se repetindo lhe dava uma clarividência assustadora. Você consegue desenvolver isso? Absolutamente. Comece pequeno, hoje mesmo, na próxima reunião, no próximo almoço em família, na próxima conversa comum. Desligue o piloto automático. Observe intencionalmente quem domina a conversa, quem é interrompido e aceita passivamente, quem faz perguntas e quem apenas responde, quem controla o ritmo e quem apenas acompanha. Anote mentalmente. Compare com situações anteriores. Identifique padrões. Faça o mesmo com sua leitura de notícias. Não leia apenas o evento. Pergunte-se qual padrão histórico isso espelha, que outros momentos na história humana se pareciam com isso. Como terminaram aqueles ciclos? Quem ganhou poder? Quem perdeu tudo? Em 6 meses, praticando este hábito diariamente, você desenvolverá uma percepção que a maioria das pessoas jamais alcançará em uma vida inteira. Porque aqui está o segredo brutal. A realidade não é democrática. Ela revela camadas mais profundas apenas para quem se dispõe a observar com intensidade suficiente. A superfície está disponível para todos. As massas vivem lá, contentam-se com aparências, com versões oficiais, com narrativas convenientes. Mas o verdadeiro jogo acontece 3 níveis abaixo, onde motivações reais operam, onde poder verdadeiro flui, onde decisões que moldam destinos são tomadas. Maquiavel habitava esses níveis profundos e pagava o preço. Observação intensa cansa. Exige energia mental considerável, mas o retorno é desproporcional. Porque quando você enxerga o jogo real, enquanto outros enxergam apenas teatro, você pode fazer movimentos que parecem mágica para espectadores. Antecipar eventos que parecem impossíveis de prever. Evitar armadilhas que outros nem veem chegando. Aproveitar oportunidades que outros deixam passar sem perceber. Este primeiro hábito é fundação. Tudo mais se constrói sobre ele. Porque estratégia sem informação precisa é apenas fantasia. Planejamento sem leitura correta de realidade é apenas desperdício de tempo. E ação sem compreensão profunda do terreno é suicídio elegante. Maquiavel sabia disso. Por isso, começava sempre pela observação, meticulosa, incansável, implacável. E você deve fazer o mesmo. O segundo hábito que separava Maquiavel das mentes comuns era o pensamento inverso. Enquanto a maioria das pessoas segue o fluxo natural de raciocínio de causa para efeito, Maquiavel treinava sua mente para operar também no sentido contrário, do resultado desejado de volta às causas necessárias. Esta inversão mental simples produzia insights que pareciam genialidade aos olhos alheios. Quando enfrentava um problema, Maquiavel não perguntava apenas como resolvê-lo. Perguntava primeiro como torná-lo irresolúvel, como maximizar o dano, como garantir o fracasso absoluto. Parece contraproducente, mas é devastadoramente eficaz. Porque ao mapear todos os caminhos para o desastre, você automaticamente identifica quais evitar. Ao compreender profundamente como algo quebra, você entende como mantê-lo funcionando. Este hábito aplicava-se especialmente à análise de adversários. Maquiavel não estudava apenas os sucessos de seus inimigos. Estudava seus fracassos com ainda mais intensidade. Dissecava cada erro, cada cálculo equivocado, cada movimento precipitado que levou à ruína. E então
Se perguntava se ele próprio estava cometendo alguma variação do mesmo erro em seus próprios planos. Esta autoanálise brutal, através de fracassos alheios, o salvou inúmeras vezes. Mas o pensamento inverso ia além. Maquiavel aplicava-o também às virtudes e vícios. A sociedade ensina que certas qualidades são sempre boas e outras sempre más. Generosidade boa, avareza má. Coragem boa, cautela má. Maquiavel invertia essa lógica. Perguntava-se em que circunstâncias generosidade se tornava fraqueza fatal. Em que contextos avareza tornava-se prudência salvadora. Quando coragem virava imprudência suicida. Quando cautela transformava-se em sabedoria estratégica. Esta flexibilidade moral não era ausência de princípios, era inteligência contextual. Reconhecimento de que regras absolutas funcionam apenas em mundos ideais. E o mundo real não é ideal. É brutal. É ambíguo. É complexo demais para respostas simples. Então, Maquiavel treinava sua mente para avaliar cada situação em seus próprios termos, perguntando sempre qual resultado específico ele buscava e qual comportamento específico produziria esse resultado naquele contexto específico. Você pode desenvolver este hábito começando com suas próprias convicções. Pegue algo que você acredita profundamente, algo que considera verdade inquestionável. Agora force-se a argumentar o oposto, não superficialmente, profundamente. Construa o melhor argumento possível contra sua própria crença. Encontre evidências que a contradigam. Identifique situações onde ela falha. Explore suas contradições internas. Este exercício é desconfortável, extremamente desconfortável, porque mexe com sua identidade. Questionamos nossas crenças como questionamentos pessoais. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é suas opiniões. Opiniões são ferramentas. Ferramentas devem ser testadas, refinadas, substituídas quando obsoletas. Mentes fracas protegem opiniões como tesouros sagrados. Mentes fortes tratam opiniões como hipóteses, sempre abertas à revisão. Maquiavel fazia isso constantemente. Escrevia argumentos defendendo posições opostas. Forçava-se a ver mérito em perspectivas que inicialmente desprezava. Procurava ativamente informações que contradiziam suas conclusões preliminares. Este hábito produzia duas vantagens cruciais. Primeiro, quando finalmente tomava uma decisão, ela era robusta, testada contra os melhores argumentos contrários. Segundo, ele conseguia antecipar objeções e preparar contra-argumentos devastadores. Na prática política, isso o tornava quase impossível de debater, porque ele já havia debatido consigo mesmo, já havia explorado cada ângulo, já havia identificado cada fraqueza em seu próprio raciocínio e corrigido ou aceitado conscientemente. Quando um oponente levantava um ponto, Maquiavel já havia considerado aquele ponto e 3 variações mais sofisticadas dele. Esta preparação mental o colocava sempre 3 passos à frente. Aplique isso em suas decisões. Antes de escolher um caminho, force-se a construir o argumento mais forte possível para o caminho oposto. Liste todas as razões pelas quais sua escolha inicial pode estar errada. Identifique todos os riscos ocultos, todas as consequências não intencionais. Todos os pressupostos que você está fazendo sem perceber. Então, e somente então, decida. Sua taxa de erro cairá drasticamente. O pensamento inverso também se aplica ao tempo. A maioria planeja do presente para o futuro. Maquiavel frequentemente planejava do futuro desejado de volta ao presente. Visualizava onde queria estar em 5 anos. Então, perguntava-se que posição precisaria ocupar no ano 4 para tornar o ano 5 possível. Que preparações no ano 3 tornariam o ano 4 alcançável, e assim por diante até o momento presente.
Este mapeamento reverso revelava passos intermediários que planejamento convencional não identificava. O terceiro hábito que definia a inteligência superior de Maquiavel era a leitura estratégica, não leitura recreativa, não leitura por cultura geral. Leitura como operação militar de extração de conhecimento aplicável. Cada livro era território inimigo a ser conquistado. Cada página continha recursos a serem saqueados. Cada autor era mentor involuntário, obrigado a entregar seus segredos mais valiosos. Maquiavel não lia linearmente, lia taticamente. Começava identificando exatamente que problema específico precisava resolver ou que habilidade específica precisava desenvolver. Então, selecionava textos que continham essas soluções ou técnicas. Não importava se eram textos antigos ou contemporâneos. Não importava se tratavam diretamente do assunto ou abordavam-no por analogia. O que importava era utilidade prática imediata. Quando estudava Tito Livio, não buscava conhecimento histórico abstrato. Extraía princípios de propaganda que funcionaram para os romanos e poderiam funcionar para Florença. Identificava táticas de controle populacional. Analisava como repúblicas colapsavam e como isso poderia ser evitado ou acelerado dependendo de seus objetivos. Cada capítulo era minerado em busca de ouro aplicável. O resto era descartado sem sentimentalismo. Este utilitarismo brutal na leitura choca acadêmicos. Eles leem para contemplar, para apreciar, para compreender pelo prazer de compreender. Maquiavel lia para vencer, para dominar, para acumular arsenal intelectual que traduziria em poder real. Não há abordagem certa ou errada aqui. Há apenas clareza sobre objetivos. Se seu objetivo é poder, leia como Maquiavel. Se é contemplação, leia como acadêmico. Mas não confunda os dois. Outro aspecto crucial de sua leitura estratégica era a síntese ativa. Maquiavel não apenas absorvia informação, forçava-se a conectá-la com conhecimento anterior. Ao ler sobre Aníbal, perguntava-se como as táticas cartaginesas se comparariam às romanas. Que princípios universais emergiam da comparação? Que situações modernas poderiam se beneficiar desses princípios? Esta teia de conexões transformava fragmentos isolados de informação em sistema integrado de conhecimento. Ele também praticava o que hoje chamaríamos de leitura em camadas. Primeira camada rápida para capturar estrutura geral e identificar seções valiosas. Segunda camada focada nas seções valiosas, com análise profunda. Terceira camada de revisão dos pontos críticos, com anotações próprias, questionando, expandindo ou contradizendo o autor. Este processo triplo maximizava retenção e compreensão, enquanto minimizava tempo desperdiçado em conteúdo irrelevante. Suas anotações eram particularmente reveladoras, não resumos passivos, debates ativos com o texto. Quando discordava, escrevia exatamente por quê e que evidência o autor teria que apresentar para mudar sua opinião. Quando concordava, anotava situações específicas onde aplicaria aquele princípio. Quando ficava confuso, formulava a pergunta precisa que precisava responder antes de continuar. Este diálogo escrito com autores mortos afiava seu pensamento crítico constantemente. Você pode implementar este hábito imediatamente. Antes de abrir qualquer livro, defina sua missão de leitura. Que problema específico você busca resolver? Que habilidade específica quer desenvolver? Que conhecimento específico precisa adquirir? Escreva isso, uma frase clara. Então leia com esse objetivo como filtro. Tudo que contribui para esse objetivo, absorva intensamente. Tudo que não contribui, pule sem culpa. Mantenha também um caderno de síntese, não de resumos, de conexões. Quando ler algo valioso, escreva como isso se conecta com 3 outras coisas que você já sabe.
Que padrão maior emerge dessas conexões? Como isso muda ou reforça suas estratégias atuais? Este trabalho de conexão ativa multiplica o valor de cada leitura por 10. Maquiavel lia diariamente. Não quando tinha tempo, diariamente. Criava tempo, porque entendia que cada dia, sem adicionar novo conhecimento, era dia perdendo vantagem. Seus adversários também tinham 24 horas, mas desperdiçavam essas horas em entretenimento vazio. Enquanto isso, Maquiavel acumulava arsenais intelectuais roubados dos maiores estrategistas militares, políticos e filósofos que já viveram. Em 5 anos de leitura estratégica consistente, você acumula mais conhecimento aplicável que a maioria acumula em 20 anos de leitura recreativa. Em 10 anos, torna-se praticamente impossível competir com você intelectualmente em sua área de foco, porque você não apenas sabe mais, você sabe melhor, suas conexões são mais ricas, sua síntese é mais profunda, sua aplicação é mais precisa. O quarto hábito de Maquiavel era a escrita como pensamento, não escrita para comunicação. Escrita como ferramenta de clarificação mental. Ele escrevia para descobrir o que realmente pensava, para expor contradições ocultas em seu próprio raciocínio, para transformar intuições vagas em argumentos precisos, para testar ideias antes de arriscá-las na realidade brutal da política. Quando enfrentava dilema complexo, Maquiavel não apenas refletia mentalmente, escrevia, descrevia a situação em detalhes, listava todas as opções possíveis. Para cada opção, mapeava consequências prováveis em múltiplos níveis, consequências imediatas, consequências de médio prazo, consequências de longo alcance, consequências intencionais, consequências não intencionais. Este processo expositivo revelava aspectos que reflexão mental pura nunca capturaria. A escrita força precisão. Pensamento mental permite vagueza confortável. Você pode sentir que entende algo sem realmente entender. Mas quando tenta escrever esse entendimento, a ilusão colapsa. As lacunas aparecem. As contradições gritam, as suposições injustificadas ficam óbvias. Este confronto brutal com a própria confusão é desconfortável, mas é exatamente o que transforma pensamento nebuloso em clareza cristalina. Maquiavel também usava a escrita para processar experiências. Após cada missão diplomática, escrevia relatórios detalhados, não apenas dos fatos, mas de suas observações, interpretações e lições extraídas. O que funcionou, o que falhou, o que surpreendeu, o que confirmou expectativas, que padrões emergiram, que princípios poderiam ser generalizados. Este hábito de reflexão estruturada convertia a experiência bruta em conhecimento refinado. Outro uso da escrita era a simulação de cenários. Antes de negociações importantes, Maquiavel escrevia diálogos imaginários. Ele representava ambos os lados, antecipava argumentos do oponente, preparava contra-argumentos, identificava pontos fracos em sua própria posição. Desenvolvia respostas para objeções prováveis. Quando a negociação real acontecia, ele já havia ensaiado mentalmente dezenas de variações. Raramente era pego de surpresa. Ele escrevia também para cristalizar aprendizados. Quando lia algo valioso ou observava algo significativo, não confiava na memória. Escrevia em suas próprias palavras. Este ato de tradução do pensamento alheio para a linguagem própria forçava a compreensão genuína. Você não pode reformular o que não entende verdadeiramente. A escrita expõe compreensão superficial sem piedade. Você pode adotar este hábito começando com diário de decisões. Cada vez que tomar decisão importante, escreva antes de agir. Qual é a situação? Quais são as opções? Que critérios está usando para escolher?
Que resultado espera? Que poderia dar errado? Como saberá se estava certo ou errado? Este processo leva 15 minutos, mas multiplica a qualidade decisória dramaticamente. Escreva também após eventos significativos, reuniões importantes, conversas difíceis, conflitos, vitórias, derrotas, não apenas o que aconteceu, mas o que aprendeu. Como poderia ter agido melhor? Que sinais perdeu? Que padrões reconhece agora em retrospecto? Esta análise escrita pós-evento acelera o aprendizado exponencialmente. Maquiavel mantinha cadernos separados para diferentes propósitos. Um para observações políticas, outro para lições históricas, outro para reflexões filosóficas, outro para rascunhos de cartas e documentos. Esta organização permitia revisitar temas específicos e identificar a evolução de seu próprio pensamento ao longo do tempo. Ele literalmente podia observar sua própria inteligência se desenvolvendo através de camadas de escrita acumulada. A escrita também servia como memória externa expandida. Cérebro humano esquece, é falível, distorce memórias, mas texto escrito permanece. Maquiavel confiava em seus cadernos mais que em sua memória. Quando precisava recuperar detalhes de evento passado ou raciocínio anterior, consultava seus registros escritos. Esta externalização de memória liberava capacidade mental para processar informação nova, em vez de apenas armazenar antiga. Escrever 15 minutos diariamente com propósito específico transforma sua capacidade cognitiva em 12 meses. Não escrita livre expressiva, escrita analítica estruturada, escrita que disseca problemas, que mapeia conexões, que testa hipóteses, que expõe contradições, que cristaliza aprendizados. Este tipo de escrita é trabalho mental intenso, mas o retorno é desproporcional ao investimento. O quinto hábito que elevava Maquiavel acima de contemporâneos era a conversação estratégica. Ele não conversava para socializar. Conversava para extrair informação, testar ideias e mapear mentes alheias. Cada diálogo era a operação de inteligência disfarçada de interação casual. Cada pergunta tinha propósito. Cada silêncio era calculado. Cada revelação sobre si mesmo era moeda de troca por revelação mais valiosa do interlocutor. Maquiavel dominava a arte da pergunta oblíqua. Raramente perguntava diretamente o que queria saber, porque perguntas diretas ativam defesas. Pessoas mentem, escondem, editam respostas. Então ele perguntava indiretamente. Queria saber a opinião de alguém sobre determinado político. Não perguntava diretamente. Perguntava sobre político diferente com características similares. A resposta revelava o critério de julgamento. Depois, aplicava esse critério ao alvo real de interesse. Ele também usava a conversação para testar ideias sem risco. Apresentava pensamentos controversos como se fossem de terceiros. Observava reações. Se encontrava resistência forte, sabia que aquela ideia precisava ser refinada ou abandonada. Se encontrava receptividade, ganhava aliado para futura implementação. Esta técnica de balão de ensaio protegia sua reputação enquanto mapeava território ideológico. Outro aspecto crucial era a escuta ativa de segundo nível. A maioria das pessoas escuta apenas conteúdo explícito. Maquiavel escutava 3 camadas simultaneamente. Camada 1 é o que é dito. Camada 2 é como é dito, tom, hesitações, ênfases. Camada 3 é o que não é dito. Os tópicos evitados, as perguntas não respondidas. Esta escuta em profundidade revelava muito mais que as palavras superficiais. Ele prestava atenção especial em contradições. Quando alguém dizia uma coisa, mas a linguagem corporal sugeria outra. Quando afirmações em diferentes momentos da conversa não se alinhavam perfeitamente.
quando emoções expressadas não correspondiam à situação descrita. Essas contradições eram portas de entrada para verdades ocultas. Maquiavel não acusava diretamente. Apenas anotava mentalmente e investigava com perguntas subsequentes cuidadosamente construídas. Conversação também servia como laboratório de persuasão. Maquiavel testava diferentes abordagens argumentativas. Observava quais ressoavam com diferentes tipos de pessoas. Identificava que valores moviam cada indivíduo. Alguns respondiam a apelos de honra, outros a interesse próprio, outros a medo, outros a ambição. Mapear essas motivações permitia customizar futuros argumentos para máxima efetividade. Você pode desenvolver este hábito através de prática consciente. Na próxima conversa, estabeleça objetivo específico. Pode ser aprender algo novo sobre o interlocutor. Pode ser testar reação a determinada ideia. Pode ser identificar valores centrais da pessoa. Tendo o objetivo claro, você converte conversa casual em exercício estratégico. Pratique fazer perguntas abertas que incentivam elaboração. Em vez de perguntar se alguém gostou de algo, pergunte o que achou. Em vez de buscar sim ou não, busque narrativas. Narrativas revelam muito mais. Contém detalhes não filtrados. Expõem prioridades através do que a pessoa escolhe enfatizar. Revelam emoções através de como a história é contada. Pratique também silêncio estratégico. Maioria das pessoas se desconforta com pausas. Sente compulsão de preencher silêncio. Se você faz pergunta e recebe resposta superficial, não faça imediatamente outra pergunta. Apenas espere. Mantenha contato visual expectante. Em 70% dos casos, a pessoa elaborará espontaneamente, revelando informação mais profunda que a resposta inicial. Maquiavel mantinha registro mental de conversas importantes. Revisitava-as mentalmente. Identificava o que funcionou e o que não funcionou. Que perguntas geraram insights valiosos, que abordagens fecharam a pessoa, que tópicos a animaram. Este processo de análise pós-conversação refinava continuamente suas habilidades de extração de informação através de diálogo. Importante entender que conversação estratégica não é manipulação maliciosa. É simplesmente eficiência comunicativa. É respeitar suficientemente seu próprio tempo e o da outra pessoa para tornar a interação significativa em vez de apenas barulho social vazio. É buscar compreensão real, em vez de trocar platitudes automáticas. O sexto hábito que definia a superioridade intelectual de Maquiavel era experimentação controlada. Ele não apenas teorizava, testava, não apenas acreditava, verificava. Tratava a realidade como laboratório e suas estratégias como hipóteses a serem validadas ou refutadas através de experimentos práticos de baixo risco. Quando desenvolvia nova teoria política, não esperava a oportunidade perfeita para aplicá-la em grande escala. Começava pequeno, identificava situações de baixas consequências onde poderia testar componentes isolados da teoria. Observava resultados, ajustava, testava novamente. Somente após múltiplas iterações bem-sucedidas, em pequena escala, arriscava a aplicação maior. Este método experimental protegia-o de erros catastróficos. Muitos estrategistas brilhantes falharam não por falta de inteligência, mas por apostar tudo em teorias não testadas. Desenvolviam planos elaborados, baseados puramente em raciocínio lógico. Então implementavam completamente e descobriam tarde demais que alguma premissa crucial estava errada. Maquiavel evitava esse destino através de validação incremental. Ele experimentava especialmente com técnicas de influência. Queria saber se determinada abordagem persuasiva funcionava. Testava primeiro em contextos sem importância. Uma conversa casual, uma negociação menor. Observava a reação.
Se funcionava, escalava para situações mais importantes. Se falhava, descartava ou modificava antes de arriscar em contexto crítico. Experimentação também se aplicava ao autoconhecimento. Maquiavel testava seus próprios limites. Quanto conseguia trabalhar antes de produtividade cair? Quanto sono realmente precisava? Que alimentos afetavam sua clareza mental? Que ambientes maximizavam seu foco? Que horários eram mais produtivos para diferentes tipos de trabalho? Não aceitava suposições. Testava sistematicamente e confiava em resultados. Ele mantinha o que hoje chamaríamos de mentalidade científica. Hipótese, teste, observação, conclusão. Mas aplicava isso a domínios que maioria considerava puramente artísticos ou intuitivos: política, diplomacia, persuasão, liderança. Maquiavel acreditava que mesmo nesses domínios havia padrões detectáveis e estratégias otimizáveis através de experimentação rigorosa. Você pode implementar este hábito identificando suas crenças não testadas. Todos temos dezenas delas. Crenças sobre como pessoas funcionam, sobre o que funciona profissionalmente, sobre nossos próprios limites e capacidades. Escolha uma, transforme-a em hipótese testável. Desenhe experimento simples e seguro para testá-la. Execute. Observe honestamente o resultado. Por exemplo, você acredita que trabalha melhor tarde da noite? Teste isso. Por uma semana, trabalhe em tarefa cognitivamente exigente às 6 da manhã. Meça qualidade e quantidade de output. Semana seguinte, mesma tarefa às 10 da noite. Compare resultados objetivamente. Talvez confirme sua crença. Talvez descubra que estava errado há anos. Ou acredita que determinada abordagem funciona com seu chefe. Experimente abordagem diferente em pedido menor. Veja o resultado. Compare com sua abordagem usual. Identifique qual produz melhor resultado. Refine baseado em dados, não em suposições. Maquiavel experimentava também com rotinas e hábitos. Não adotava conselho de produtividade cegamente. Testava por período definido, 30 dias. Observava impacto mensurável. Se positivo, mantinha. Se negativo ou neutro, descartava. Esta abordagem empírica ao desenvolvimento pessoal era raríssima em sua época. Continua rara hoje. O poder da experimentação está em permitir aprendizado rápido com baixo custo. Cada experimento pequeno gera dado. Dados acumulados revelam padrões. Padrões informam estratégias melhores. Em um ano de experimentação consciente, você aprende mais sobre o que funciona na realidade do que 10 anos de pura teorização. O sétimo e último hábito que tornava Maquiavel intelectualmente superior era a revisão sistemática. Ele revisitava regularmente suas próprias conclusões, estratégias e crenças, não por insegurança, por disciplina, porque entendia que contexto muda, informação nova emerge e o que era verdade ontem pode ser obsoleto hoje. Maquiavel mantinha ciclos de revisão. Mensalmente, revisava suas estratégias de curto prazo. Estavam funcionando? Precisavam um ajuste. Circunstâncias mudaram, tornando-as inválidas. Esta verificação mensal permitia correções de curso antes que pequenos desvios se tornassem desastres grandes. A maioria das pessoas define estratégia e segue cegamente até colidir com realidade. Trimestralmente, revisão mais profunda. Objetivos de médio prazo ainda faziam sentido? Alianças ainda eram sólidas ou estavam se deteriorando? Oponentes desenvolveram novas capacidades. Oportunidades novas surgiram. Ameaças novas se formaram. Esta análise trimestral mantinha suas estratégias sincronizadas com realidade em evolução. Anualmente, revisão completa. Identidade, valores,
objetivos de longo prazo, princípios operacionais. Tudo estava sobre a mesa. Maquiavel se perguntava brutalmente se ainda era a pessoa que pensava ser. Se seus valores declarados correspondiam às suas ações reais. Se seus objetivos de 10 anos atrás ainda faziam sentido ou eram apenas inércia de versão antiga de si mesmo. Esta revisão não era exercício de autoflagelação, era manutenção de integridade intelectual. Como jardineiro que remove ervas daninhas regularmente em vez de esperar jardim ser consumido. Maquiavel removia crenças obsoletas, estratégias falhas e objetivos irrelevantes antes que contaminassem todo o seu sistema de pensamento. Parte crucial da revisão era a análise de erros. Maquiavel não apenas reconhecia que errou, dissecava como errou, que premissa estava incorreta, que informação faltava, que viés influenciou seu julgamento, que padrão de erro era recorrente. Este tipo de análise post-mortem brutal transformava cada fracasso em lição permanente. Ele também revisava sucessos, porque sucessos podem ensinar lições erradas. Você pode vencer pela razão errada e depois replicar estratégia que só funcionou por sorte. Maquiavel examinava vitórias criticamente. Foi habilidade ou acaso? Estratégia sólida ou coincidência favorável? Replicável ou singular? Esta honestidade sobre sucessos era tão importante quanto sobre fracassos. Você pode estabelecer seus próprios ciclos de revisão. Não precisam ser mensais, trimestrais, anuais. Podem ser semanais para táticas, mensais para estratégias, anuais para direção de vida. O importante é criar sistema, agendar, tratar como compromisso inegociável. Porque sem estrutura, a revisão não acontece. Urgências do dia consomem tempo. Anos passam sem reflexão real. Durante revisão, faça perguntas difíceis. Estou progredindo ou apenas ocupado? Minhas ações alinham com meus objetivos declarados? Que crença mantenho apenas por orgulho, não por evidência? Que relacionamento mantenho por inércia, não por valor? Que hábito continuo, apesar de não servir mais? Estas perguntas cortam fundo, mas respostas honestas valem o desconforto. Documente suas revisões. Escreva conclusões, decisões de ajuste, lições aprendidas. Este registro permite ver evolução ao longo dos anos. Permite identificar padrões em seus próprios padrões de erro. Revela ciclos que você repete sem perceber. Esta metaconsciência sobre sua própria evolução mental acelera desenvolvimento exponencialmente. Maquiavel via a inteligência como jardim, não como estátua. Estátua se constrói uma vez e permanece. Jardim requer cultivo contínuo, poda regular, remoção de pragas, plantio de sementes novas, adaptação às estações. Ele cultivava sua mente com a mesma dedicação que jardineiro mestre cultiva jardim premiado. Resultado foi obra intelectual que sobreviveu meio milênio. Estes 7 hábitos não são segredos místicos, são práticas disciplinadas, observação calculada, pensamento inverso, leitura estratégica, escrita como pensamento, conversação estratégica, experimentação controlada, revisão sistemática. Qualquer pessoa com disciplina suficiente pode implementá-los. Mas disciplina é exatamente o que separa mentes comuns de mentes dominantes. Você chegou até aqui. Isso já te coloca acima de 90% que começaram este vídeo. Agora a pergunta real. O que você fará com este conhecimento? Deixará evaporar como todo conteúdo consumido e esquecido? Ou implementará pelo menos um destes hábitos hoje mesmo? Escolha define tudo. Se este conteúdo transformou algo em você, se inscreva agora. Deixe seu like. E coloque nos comentários de qual cidade você é e qual destes 7 hábitos implementará primeiro.
porque preciso saber onde estão aqueles que escolheram parar de ser espectadores e começar a dominar. Sua jornada para se tornar intelectualmente invencível começa agora.